O dízimo é um mandamento eterno ou uma tradição religiosa imposta? E se eu te dissesse que talvez você esteja ofertando por medo e não por fé? Que a maneira como a maioria das igrejas ensina sobre o dízimo hoje se parece mais com um imposto espiritual do que com um ato de adoração. Este vídeo não é contra a generosidade, é contra a mentira. Se você ama a palavra de Deus e deseja conhecê-la em profundidade, não importa o preço, então fique comigo até o fim. Vamos cavar fundo, com Bíblia na mão e consciência diante de Deus. 1. Por que precisamos falar sobre o dízimo? Vivemos em uma época onde milhões de cristãos entregam o dízimo fielmente, mas sem sequer entender o que estão fazendo. A maioria apenas repete o que ouviu no púlpito. Dê 10% ou você será amaldiçoado. Mas será que isso é ensino bíblico ou chantagem religiosa? A prática do dízimo, como ensinada hoje, foi moldada mais pela tradição institucionalizada do que pelo Novo Testamento. E o resultado é alarmante. Pessoas sinceras escravizadas por um sistema que enriquece líderes e empobrece o rebanho. 2. O dízimo e o enriquecimento de líderes. O problema não está apenas na porcentagem, está na distorção do propósito. Hoje, vemos líderes acumulando riquezas que fariam os fariseus enrubescerem. Carros de luxo, mansões, jatinhos, relógios de dezenas de milhares de dólares, tudo isso sustentado com o dinheiro da fé simples de irmãos e irmãs que mal conseguem pagar o aluguel. E tudo isso é justificado com frases como: se você não entregar o dízimo, o devorador virá e acabará com tudo que você tem. O melhor da terra é para os filhos do rei. Ou quem planta, colhe. Mas a pergunta é simples: onde isso está nas Escrituras? Cristo, nosso sumo sacerdote, nasceu numa manjedoura, viveu sem ter onde reclinar a cabeça e morreu nu em uma cruz. Seus apóstolos não possuíam ouro nem prata, mas tinham o poder do Espírito, conforme Atos 3:6. Agora compare com muitos apóstolos de hoje. Como denunciou Paul Washer, se o pastor vive num palácio enquanto o povo sofre, ele não é pastor, é um lobo. O templo, que deveria ser casa de oração, virou centro de arrecadação. A casa de Deus virou um negócio lucrativo. Por isso, esta série será uma jornada para reconstruir o entendimento bíblico sobre o dízimo, com profundidade, reverência e coragem. Serão 4 episódios. Episódio 1. Introdução e panorama histórico. Por que o dízimo gera tanta confusão? Quais os abusos mais comuns nas igrejas contemporâneas? Por que a verdade foi substituída por tradição? Episódio 2. O dízimo antes da lei. Abraão e Melquisedeque. Oferta voluntária ou mandamento? O dízimo no contexto da Mesopotâmia e do mundo antigo. O simbolismo do 10% nas culturas pagãs e sua adaptação religiosa. Episódio 3. O dízimo na lei mosaica. 3 tipos de dízimo: levítico, festivo e social. Redistribuição, comunhão e justiça. O real contexto de Malaquias 3, alimento, não dinheiro. Episódio 4. O dízimo no Novo Testamento. Jesus menciona o dízimo? E Paulo? Generosidade no espírito versus obrigatoriedade legalista. Como deve ser a contribuição na nova aliança? 4. O dízimo não é exclusivo do judaísmo. O conceito de dar 10% não surgiu com Moisés. Muitas culturas antigas já separavam uma parte da renda para propósitos religiosos ou políticos. Na Suméria e Babilônia, leis como o Código de Hammurabi já mencionavam ofertas obrigatórias aos deuses. No hinduísmo existe o Dasam Bhaga, 10% da produção dado aos templos. No islamismo, o zakat é um imposto espiritual de 2,5% para socorro aos pobres que cumpre papel moral semelhante ao dízimo. Ou seja, o número 10 carrega peso simbólico, mas o que torna o dízimo bíblico é o propósito, não a porcentagem. Estamos apenas começando, mas uma coisa já ficou clara. O dízimo, como sistema obrigatório, arrecadatório e ameaçador, esse dízimo não é o da Bíblia. É o da religião institucionalizada. A verdade bíblica é libertadora, mas para muitos líderes, crentes libertos são uma ameaça ao negócio. Como disse John MacArthur,
A igreja que não prega a verdade precisa do dinheiro para sobreviver. E nós não queremos sustentar sistemas, queremos honrar a Deus. Se você quer entender o que a Bíblia realmente ensina sobre o dízimo, antes da lei, na lei e depois da cruz, inscreva-se agora no canal, ative as notificações e compartilhe esta série com irmãos que também desejam crescer na verdade. No próximo episódio, vamos até Abraão e Melquisedeque, e você vai descobrir que aquela oferta não foi o que te ensinaram na escola dominical.